Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Declare que lugar é esse. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Queremos estar em tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. Pois o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso ao Pai. Nós queremos nos encontrar no Santo dos Santos, Senhor, em tua presença a cada dia. Oh Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não
Hebreus capítulo 2, verso de número 1 até o verso de número 4. Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 4. Se alguém aí sem Bíblia perto de você, por favor, acompanhe a leitura com essa pessoa que está ao seu lado. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui vamos ler. Quero convidá-la a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, pedimos agora que o Senhor fale conosco de uma maneira inconfundível, que a tua voz seja audível, que ela seja clara, que ela seja poderosa ao nosso coração, gerando transformação e chamando a nossa atenção para a importância que é vivermos uma vida na tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, por favor. Apenas informando aos queridos, pastor Eliezer passou por uma cirurgia há alguns dias, faz uns 15, 20 dias. Eu vi o genro dele ali atrás, se não me falha, mas 20 dias? 15. A dona Ruth está aí? Ô, dona Ruth, quantos dias faz? 15 ou 20? Um mês que ele fez a cirurgia. Essa semana eu e o pastor Daniel Antônio fomos lá fazer uma visita para ele, levamos ceia para o pastor Eliezer, comemos bolo, glória a Deus. A irmã Ruth faz um bolo de cenoura que é uma bênção. Deus abençoe a vida da senhora. Fez um bolo de fubá, glória a Jesus. É uma bênção. Estou pensando em ir lá essa semana de novo, viu, irmã? Foi bênção. Deus abençoe. Apenas lembrar do pastor Eliezer, ele está se recuperando da cirurgia e querendo Deus, rapidinho ele vai estar conosco aí em breve. A vida cristã ela é repleta de distrações. Aliás, a vida por si só, ela é repleta de distrações. O caminhar, se não prestarmos atenção, nós facilmente nos deixamos ludibriar por coisas que nos tiram do foco central. É por isso que a palavra de Deus, na própria carta aos Hebreus, diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus, mantendo sempre os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Porque as distrações da jornada são muitas. Muita gente que começou a jornada bem, se deixou desviar e se deixou atrair pelas distrações do caminho. Essa é a vida cristã. Tem muita gente que é assim, sai com os olhos fixos, mas quase que de uma forma intencional, e ela é na realidade, o diabo começa a colocar coisas no nosso caminho para tirar os nossos olhos daquilo que é o mais importante. Manter os olhos na cruz, manter os olhos na palavra, manter os olhos na pessoa de Cristo Jesus. É com essa preocupação em mente que o autor desta carta nos chama a atenção sobre a importância de reajustarmos o nosso foco. Talvez você, nesses dias, nós estamos no meio de um ano. É interessante como o tempo tem passado cada vez mais rápido. E tem muita gente que começou a jornada, e aí a gente pode colocar, não só no seu relacionamento com Cristo, diretamente, mas indiretamente, no que diz respeito à sua família, e alguns compromissos que ele assumiu com Deus nesse ano. Tem muita gente que decidiu ser alguém melhor dentro de casa, decidiu ser um marido melhor, decidiu ser uma esposa melhor, decidiu ser alguém melhor para a glória de Deus. E começou bem. Os primeiros metros, os primeiros quilômetros foram cumpridos assim com toda
vigilância. A regra foi seguida, mas alguma coisa tirou a sua atenção. Ministérios que você se envolveu, coisas que você se prontificou a fazer, um chamado que veio da parte de Deus, você se apegou a ele e você começou a correr bem, como Paulo escreve em uma de suas cartas dizendo que nós começamos bem, mas alguma coisa ou alguém nos impediu de prosseguir. Tem muita gente que se perde na jornada, tem muita gente que se deixa distrair. Uma das coisas que mais me deixa doido no trânsito, principalmente quando eu vou a São Paulo, que em São Paulo é o seguinte: você errou uma entrada, meu irmão, esquece. Depois de uns 45 minutos, depois daquele trânsito abençoado que é o trânsito de São Paulo, você vai arrumar uma saída, um retorno. Eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo, não na cidade de São Paulo, mas em direção a algum lugar em que eu tinha que sair, eu ia pregar numa cidade, algum canto, e foi alguém comigo. Normalmente eu levo alguém comigo, para a gente conversando, detesto ficar sozinho, principalmente viajar sozinho. E eu estava na estrada em direção à cidade que eu ia pregar, e eu sabia que eu tinha que sair naquela saída número tal. E eu estava lá, mas me distraí na conversa, a conversa foi boa, dentro do carro, de repente, meu irmão, eu já tinha passado. A saída, por exemplo, era 20, eu estava na 40. E aí eu falei, bem, agora é hora de voltar. E aí o próximo retorno era alguns quilômetros à frente. Tem muita gente que na vida cristã vive essa realidade. Tem muita gente que está totalmente fora do trajeto, totalmente fora do projeto que Deus estabeleceu para a sua vida cristã, para a sua vida familiar. Tem muita gente completamente fora do trajeto, do plano, do curso de navegação que Deus estabeleceu para você em Cristo Jesus, para a sua casa. Tem famílias totalmente fora da rota, casamentos naufragando dia após dia, porque perderam um rumo. O respeito, ele deixou de estar presente, porque em algum momento a rota foi desviada, uma palavra foi dita, uma atitude maldita foi realizada e você desviou o foco. A preocupação do texto desta carta, aqui no capítulo 2, é esta: é de chamar as pessoas a atenção da preocupação constante que eu e você devemos ter em estarmos atentos na jornada. A jornada cristã, a vida cristã, é uma jornada que precisa ser vivida com atenção intensa, contínua. Todos os dias, eu preciso saber se eu estou andando no caminho certo, se eu estou indo na direção certa, se eu estou sendo tudo aquilo que Deus espera que eu seja, em todas as facetas da minha vida, como um homem, como um pai, como um marido, como um filho, como um cidadão, mas acima de tudo, como uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Essa é uma preocupação que precisa acontecer diariamente. Desde muito cedo, eu aprendi a fazer uma oração que eu a faço diariamente. A minha oração é essa: que Deus me ajude a ser o tipo de homem que Ele quer que eu seja. Essa é uma oração que precisa acontecer na nossa vida, e essa preocupação ela tem que ser intensa. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos facilmente nos distrair com as coisas que tomam conta do dia a dia. Tem muita gente que sai de um culto como esse, ou de qualquer culto que você tenha participado, e você sai com uma palavra de Deus para a sua vida. Você sai com uma direção de Deus para a sua vida. Você sai com uma revelação da parte do Espírito Santo, como nunca antes você havia experimentado. E você sai com aquela clara convicção da direção que você precisa tomar. Você ajusta a direção. Você quase que como num controle de uma aeronave, de um avião. Porque você sabe que é assim que funciona, né? Um avião, depois que decola, ele tem as coordenadas. Ele bota lá um número, plá, 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 pli, pli, pli. Eu acho que é longitude, latitude, alguma coisa assim. E ele então embica a aeronave na direção que ele quer chegar. Tem muita gente que ouve a voz do Espírito, ouve a direção da palavra num culto como esse. Deus fala com você, você vem ao altar, você ajusta o painel da tua alma, você coloca lá um número, a latitude, a longitude de onde Deus quer te levar é essa. Você sai. Mas de repente,
algumas coisas vão mudando a sua trajetória. Você talvez tenha saído daqui algumas vezes decidido a ser um marido melhor, uma esposa melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, ser um crente melhor. Mas alguma coisa tirou seu foco, desviou sua rota. Você estava indo numa direção, de repente você se viu num triângulo das Bermudas. Você está perdido. É interessante que durante muito tempo, esses filmes, isso aí é da década de 60, 70, era muito comum aqueles filmes sobre o Triângulo das Bermudas, que passa-se naquele local onde os equipamentos entram em pane. É interessante que às vezes, em alguns lugares que nós passamos na nossa jornada, o nosso equipamento espiritual parece entrar em pane. Alguns relacionamentos parecem mexer na rota que Deus programou na nossa vida. É interessante como tem gente que tem o poder de desprogramar, tirar aquilo que Deus programou na nossa vida como a direção correta para nós. Plano de Deus, a vida cristã. As coisas que geram desencorajamento. É incrível como, às vezes, situações que produzem desânimo na nossa vida têm essa tendência forte de nos fazer tirar o pé do acelerador, de nos fazer desanimar de vir na igreja, desanimar de estar vivo na fé cristã, desanimar de estar envolvido, desanimado, triste, por causa de situações que nos desencorajaram e às vezes gente que tem dom de desencorajamento. Você sabia que tem gente que tem o dom de desencorajar você? Tem. Porque tudo que você vai falar para ele, ele te desanima. Você vai com uma boa ideia, ele acha ela a pior ideia do mundo. Gente que passa na trajetória da sua vida, que cruza o teu caminho, algumas encruzilhadas que a gente enfrenta, que a pessoa, ao invés de dizer para você, te encorajando, vai em frente, te faz querer entrar no pit stop, para nunca mais sair. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu recebi um vídeo, ele é trágico, mas ao mesmo tempo ele ensina uma lição muito importante. Era de um rally que estava acontecendo e as pessoas ficavam em lugares estratégicos assim. O rally, você sabe, não tem arquibancada, não tem nada. É um rally assim na lama, em estrada rural. O pessoal subia nos barrancos e ficava lá animando. Os caras passavam com o carro jogando barro para tudo quanto é lado, e o pessoal assim batendo palma. Num cara perdeu o controle, passou em cima da multidão. Ele jogou gente para cima, graças a Deus ninguém morreu, aleijou, ficou manco, mas está tudo bem. Mas era interessante que nessa virada, todo mundo lá, animado, dizendo, vai para frente. Mas assim como tem gente nessa nossa jornada, que nos encoraja a ir para frente, parece que tem gente que fica assim. Você está passando, acelerando, querendo chegar. Tem gente que fala assim para você, tá uma porcaria, hein? Se eu fosse você, eu deixava esse carro, eu abandonava essa corrida, eu jogava tudo para o alto. A vida cristã é assim. A vida cristã ela é repleta de situações que podem nos fazer desanimar. É com isso em mente que essa carta escrita nos é trazida hoje, porque a atenção que nos é chamada, e eu quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesses 4 versículos aqui do capítulo 2, o texto diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. O que a gente pode fazer para manter a rota certa? O que a gente pode fazer para vencer o desânimo? O que a gente pode fazer para não deixar com que o plano de Deus para a nossa vida se perca pelas distrações da vida? Bem, o próprio texto aqui diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza. Tem muita gente que agarra algo, mas não agarra com vontade. Você quer saber uma coisa que me deixa injuriado? É alguém que aperta a tua mão sem querer apertar. Te dá raiva só em mim. Às vezes a pessoa vai cumprimentar você, eu vou te usar aqui, Rony. Ele vem com a mão assim, ó. Me dá uma raiva, irmão. Parece que a pessoa está com nojo de você. É horrível, não é?
Ela vem assim, vem com a mão meio murcha, e ela não aperta, é só dar a pontinha do dedo. Ela fala assim, paz, seu irmão. Ela não é, vai assim, ó. Parece uma manivelinha, parece patinha de robô. Dá raiva. Tem muita gente que ao invés de se apegar com firmeza às revelações da palavra, aquilo que Deus está, faz igual essas pessoas. Pega assim, ó. Pega com mão boba. Às vezes, eu não sei se aconteceu isso com você, eu espero que sim, eu vou me sentir muito melhor. Você já foi tentar pegar um copo e escapou da sua mão? Quem aqui já foi tentar pegar, pegou com a mão meio assim, ou então alguém foi entregar alguma coisa para você? Na passada daquilo que ia ser entregado, não, mas pega direito, rapaz. E aí cai, derruba. O que eu quero que você entenda aqui hoje à noite é que tudo aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que a sua palavra entrega ao seu coração, precisa ser apegado com firmeza na sua vida. Tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, você precisa receber com desejo. Você não pode pegar aquilo que Deus entrega para você com mão boba. O texto diz, apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Tem muita gente que ouve aquilo que é pregado aqui, mas não ouve com firmeza, não pega aquilo como palavra de Deus para a sua vida, não se apropria daquilo como uma revelação de Deus para a sua vida. Aí sabe o que acontece? Cai no meio do caminho. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é se apegar com mais firmeza àquilo que Deus revelou na sua palavra, que vai se cumprir na vida daqueles que creem. Promessa de Deus, meu irmão, é para você se apegar. A revelação da palavra é para você se apegar com firmeza. Eu pego e ninguém tira de mim. Eu pego com firmeza, eu me apego com toda força, porque eu sei que enquanto eu estiver firme na palavra de Deus, eu não vou ficar no meio do caminho. É interessante que esse texto corre quase que em paralelo à parábola do semeador. É aquela palavra que precisa cair num solo fértil, num solo preparado, porque olha só, tem muita gente que recebe a palavra aqui semanalmente, e a vida dele não consegue chegar onde Deus quer que ele chegue, porque durante a semana ele permite com que as rochas do caminho, com que os espinhos do caminho roubem aquilo que a palavra de Deus lançou sobre a sua vida. O que eu quero que você entenda aqui hoje à noite é que tudo aquilo que Deus revelou nessa sua palavra é para abençoar a sua vida, e eu quero que você receba nessa noite com firmeza a revelação da verdade do Senhor sobre a sua vida. Apegue-se com firmeza, porque eu creio com toda a minha convicção que Deus tem algo muito melhor para fazer na sua vida. Eu estou cansado de ver gente começar bem e terminar mal. Gente que sai com um sonho e termina num pesadelo. Desculpe até a colocação, mas ela é apropriada dentro daquilo que eu estou procurando desenvolver dentro do raciocínio do texto. Mas é mais ou menos como aqueles passageiros do Airbus da Air France. Lembra? Saiu do Rio de Janeiro, 200 e tantos passageiros. Todo mundo queria passear em Paris. A rota era essa. Saíram com sonho. Terminou num pesadelo. Tenta descobrir quem foi. Já estudaram caixa preta, já acharam os destroços, os técnicos tentando descobrir, mas acham que pode ter havido um erro, porque o piloto saiu da cabine, depois que o voo decolou, deixou na mão ali do copiloto e do sei que lá mais. E de repente, quando ele achou que estava arremetendo, jogando para o alto, ele estava fazendo o quê? Estava jogando para baixo. O cara achou que chegou a tempestade. Ao invés de ele subir, porque é isso que a gente, não sei se você teve a oportunidade de ouvir as gravações, quando ele acha, manda subir, na realidade estava indo para baixo. Porque quando a gente perde a rota, quando a gente perde a direção, a gente às vezes acha que está indo na direção certa, quando na realidade a gente está entrando em rota de colisão. Se apegar. O texto diz assim, eu preciso me apegar com mais firmeza. O meu desafio para você hoje à noite é que você pegue essa palavra e pare de brincar com ela. A Bíblia não serve para ser seu amuleto. Tem gente que vive de caixinha de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? Ainda tem caixinha de promessa? Tem?
Os irmãos usam? Usam, irmão. Não, caramba. Vocês responderam na hora. Tem, pastor. É o horóscopo gospel. Todo dia de manhã você pega para ver qual é a tua sorte. Meu Deus. E o ruim é o seguinte, quando não sai o que você quer, você pega outro. Não vale. Que conversa é essa? Não, Deus fala comigo. Deus fala comigo quando você quer ouvir, quando você ouve o que você quer. Não, não tirei. Era coloridinho. Faz muito tempo que eu não vejo caixinha de promessa. Não era assim, tinha os laranjinhos, azulzinhos, verdinhos, amarelinhos. Tinha ou não tinha? Aí você puxava um. Não, esse não. Põe o outro. Quer dizer, é a promessa que eu quero para a minha vida. Essa palavra precisa ser pegada com mais firmeza. Tem muita gente que não vive a intensidade da vida cristã, porque não se apega à nova vida que Cristo te oferece sobre o fundamento da sua palavra. É por isso que a sua vida ainda não é tudo aquilo que Deus tem o poder de fazer com que ela seja. Porque você ainda não se apegou com firmeza. Crente meia boca. Crente meia fase. Já viu? A coisa pior que existe é algo funcionar meia fase. Semana passada, no acampamento de crianças, foi até engraçado, não sei se a Cássia está aí, ela é enfermeira, às vezes ela está de plantão. Mas estava montando a cantina, e aí tinha aqueles negócios que é o aquecedor de salgado, como é que chama aquele negócio? Estufa, né? É uma estufa. Aí pegou a estufa para botar as pizzas, o salgado, e aí não tinha dizendo qual era a voltagem, se era 110 ou 220. Eu falei para ela, põe no 110 para não se queimar, nós estamos lascados, estamos perdidos. Colocou aquele negócio no quê? 110. A luzinha fez assim, ó. Botou o salgado lá dentro? Nada. Colocar o salgado ali dentro, com aquele equipamento ligado a 110, ia resolver alguma coisa? Aí nós chamamos o caseiro do acampamento, o seu Geraldo, está lá desde 85. Ele é testemunha viva dos meus atos. Eu estou preocupado. Eu já fiz um voto de silêncio com ele. Falei, senhor Geraldo, o senhor precisa aqui entrar comigo numa aliança de silêncio. O senhor, por favor, faça um voto. Assim, quase que eu fiz uma cerimônia com ele, de silêncio absoluto. Chamamos o seu Geraldo, ele desceu. Ele falou, não, mas eu acho que isso aqui é 210. Na hora que ele pegou o equipamento e colocou na tomada 220, a luz fez assim, ó, pum. E quase que imediatamente a estufa começou a esquentar. O que eu quero dizer? Tem muita gente vivendo assim. Pega a palavra, mas não se apega firmemente, é meia fase. Não adianta nada. Você está achando que está esquentando. Está nada. Você está achando que está brilhando. Está nada. Sua luzinha parece aqueles farol de Fusca 6 volts. Lembra daquele negócio? Não, acendia, parecia que tinha uma vela no farol. Não servia nada, era só para mostrar que alguém estava vindo. Porque iluminar a rua que é bom, nada. Quem já teve Fusca com farol 6 volts? Levanta a mão. Deus abençoe os irmãos de mais de 60 anos aí hoje à noite. Deus abençoe os irmãos. Era assim ou não era? Acendia aquele negócio, fazia só amarelava a frente do carro. Mas não iluminava nada. A vida cristã, o que eu quero que você entenda aqui hoje à noite é isso. Eu preciso me apegar com mais firmeza. Seja crente para valer. Nesse segundo semestre, faça aquilo que você ainda não fez ano nenhum na sua vida. Leia mais a Bíblia, seja um crente comprometido com a palavra, vença o pecado. Veja só, as verdades ouvidas, porque olha, se tem uma coisa que eu durmo em paz todos os dias, é porque nesse púlpito, não só pela minha vida, mas pela vida daqueles que aqui pregam, as verdades do Evangelho são anunciadas. Aqui a gente não entra no oba-oba, em teologia daquilo outro, a gente prega a palavra. Sabe por quê? O meu objetivo e o nosso compromisso como igreja é preparar você para ser tudo aquilo que Deus espera que você seja. A verdade ouvida. Não adianta a gente simplesmente ser ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante. Se apegar a essa palavra, essa verdade ouvida. Tem gente que sabe o que tem que fazer. O cara sabe de Bíblia mais do que gente que fez seminário, fez mestrado em teologia, fez doutorado em divindade. De tanto mensagem que ele ouve mensagem no carro, ele ouve mensagem no banheiro, ele ouve mensagem na igreja, ele ouve mensagem na televisão. Mas não adianta nada se você não se apegar com firmeza a essa palavra e aplicá-la na sua vida. Sabe por quê? Senão a sua rota nunca vai ser corrigida.
Por isso que o Salmo 119, verso de número 105, afirma que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Vai iluminar o caminho para saber se eu estou na rota correta. A Bíblia serve como um orientador para a minha vida. Eu preciso me apegar à verdade com firmeza. Não adianta você sair daqui motivado. Eu não quero que você saia daqui motivado. Eu quero que você saia daqui totalmente consciente do que Deus espera que você faça. E você vá e faça. Senão não adianta nada. Senão todo domingo você vai vir aqui e você não vai enganar a mim, você não vai enganar a Deus, você está enganando a si próprio. A pior mentira que a gente conta é aquela que a gente conta para nós mesmos. É a gente achar que está bem, mas está mal. Teve um dia que um amigo, eu não vou dizer que é um amigo, por mais que você pergunte. Se insistir, talvez eu fale. Ele chegou, ele estava com um figurino assim, diferente. Eu já disse para o pessoal, se eu disser para você, se você me perguntar, pastor, e aí, tá bom? Se eu disser que está diferente, eu quero dizer nas entrelinhas que não está bom. Amém? Então receba. Ele chegou, ele estava com a calça assim, com um blazer. Não, sinceramente, ele parecia um espantalho. Mas ele achou que ele estava arrebentando. Ele chegou, um sapato assim, meio camurçado, laranja. Falei, amém, irmão, Deus te abençoe. Chegou com a calça assim, toda colada assim. Não era couro, não era nada. Como é que chama aquele negócio que imita couro? Fica brilhando. Como é que chama? Não, tem um nome, todo mundo usa isso. Às vezes você está até com uma, irmão. Teu irmão vai sair assim do culto, todo disfarçado. É umas calças que está usando agora. Hã? Curvinho. É isso aí. Amém. Curvinho. Um sapato laranja. Um blazer Mário Fofoca. Está na moda blazer Mário Fofoca agora. Eu não sabia. Um blazer Mário Fofoca. Falei, alguém sabe quem é Mário Fofoca? Quem não sabe quem é Mário Fofoca, levanta a mão. Eu estou velho mesmo. Jesus, vocês não sabem o que é Mário Fofoca? Como não? Ô gente, vocês precisam se atualizar, cultura é vida. Você precisa entrar aí no Google e entrar quem foi Mário Fofoca, esse grande precursor da moda brasileira. Como era o nome? Luiz Gustavo, né, que fazia Mário Fofoca. Ele já deve ficar com 100 anos, o Luiz Gustavo também. Você também tinha, o Vaso, eu estou achando que o irmão tem mais de 100 anos. Mas, Mário Fofoca é o Agostinho Carrara do momento. Deu para entender ou não? O Agostinho Carrara veio substituir Mário Fofoca. Aquelas roupas assim. E o cara chegou achando que estava abafando. Chegou com aquele figurino. E aí, mano? Falei, pai do senhor, o irmão vai aonde? Não, hoje eu tenho que pregar numa igreja. E entreguei que ele é pastor. A casa caiu, Deus abençoe. Eu falei, vai pregar assim? Não tá bom? Falei, tá diferente. Tá diferente, irmão, vai ser uma bênção. Ele achou que estava arrebentando. Ele podia até estar. Mas tem gente que é assim, ele acha que está bem, mas está mal. Tem gente que acha que está assim, nossa, Deus não é na minha vida. Não. E Deus olha para você dizendo assim, mal sabe você que você é um sepulcro caiado. Está bonitão por fora, parecendo o Mário Fofoca, Agostinho Carrara, todo jeitado, mas dentro você está podre. O texto aqui nos chama a importância de se apegar à palavra. Olha o que ele diz, o que acontece. Se essa palavra, versículo 2, se tornou firme, falada através de anjos, como escaparemos nós? E aqui tem um alerta, é a luzinha do painel que acende. Sabe aquela luzinha do painel que acende, que dá um arrepio na nuca quando ela acende no carro? É essa. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Quanta gente está negligenciando a vida cristã, o andar com Deus, gente que perde o foco, gente que perde as prioridades. Há uma confusão hoje
inversão de valores na nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja. A gente perdeu muita coisa, queridos. Eu creio que está na hora da gente começar a recuperar alguns valores perdidos dentro da igreja. A igreja está meio que sem rumo. Conversava com algumas pessoas essa semana e que bom foi perceber que a minha percepção não era solitária. Que bom foi ouvir que outras pessoas estão enxergando da mesma forma como eu estou enxergando. Que a igreja brasileira está correndo risco de vida. Está perigoso. A coisa está indo para um lado, está meio descambando. Vale tudo. É tudo em nome de Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Gente profetizando coisa que Deus não falou. Só para enganar o povo. Tem envelope de tudo quanto é jeito. Você traz uma carteira de trabalho, nós vamos ungir. Isso não existe. A gente precisa se apegar à verdade do Evangelho. Porque senão a gente perde o rumo. O que tem de gente que está perdendo o foco, se desviando da caminhada cristã, porque se deixa levar pelos desvios do caminho, está cheio de outdoor. É como se a gente andasse pelas ruas de uma grande metrópole mundial, aonde você entra como se no Times Square, aquele miolo central de Manhattan e Nova York. Quando você entra, é perigoso você morrer atropelado, porque você começa a fazer assim, ó. Quem sabe do que eu estou falando está me entendendo. Quando você entra naquele quadrado, a sua atenção é tirada para tudo iluminando, brilhando, e você fica assim, ó. E se você não parar, um carro passa em cima. Ainda bem que o Times Square nos Estados Unidos não é aqui, porque se fosse aqui, morriam uns 15 por dia. Porque aqui o pedestre pisou, o povo acelera. Já viu como é que é ou não? O pedestre vai pôr o pé no negócio, pessoal. Vai passar na minha frente o quê, miserável? É assim ou não é? É, eu sei que é. E às vezes nós fazemos isso. Pensa que não? Notei sua chapa já. Estou aí, eu ando com um bloquinho agora. Desviando a atenção do que é essencial. E o diabo, ele tem as suas artimanhas. Ele quer tirar o nosso foco da cruz. A cruz perdeu a centralidade no Evangelho, gente. Perdeu. Que cruz que nada, arranca esse negócio daí. Tem outras coisas para a gente se divertir na jornada. Vamos fazer umas billboards, uns outdoor, uns negócios que brilham, é luz de neon, é painel de LED no caminho, e o diabo tirando a atenção do povo, desviando o nosso foco da centralidade de Cristo. E quanta gente fica quase que como aquelas traças voando, hipnotizadas por uma luz falsa. Já viu aqueles mosquitinhos que nessa época, não agora, mas lá para setembro, outubro, é ou não é? Porque esse negócio começa a voar, que é traça, e fica lá em volta daquele negócio, rodando, totalmente fora de rumo. Você já percebeu como é que faz? O mosquito perde o senso, a luz o hipnotiza, e ele fica rodando, até que ele morre queimado. Quanto tempo faz que você não limpa a luminária da tua casa? Sabe aquele globinho que tem? Não tem aquele globinho? É cemitério de inseto aquilo. Quando você tira, dá quase meio quilo de inseto morto. Já percebeu ou não? É assim ou não é? Hoje em dia, as casas hoje quase não. Antigamente tinha aqueles globão assim, né? Começava a escurecer, ficava uma ponta preta assim, ó. É ou não é? Quanta gente morta em volta de distrações. Talvez você esteja aí totalmente ludibriado. Hoje o Espírito Santo chama a sua atenção para você voltar os olhos para a palavra de Deus e ajustar o rumo da sua vida. Colocar no painel do teu coração a rota que Deus quer que você estabeleça, que é o plano central de vida plena que Deus tem para a sua vida. Distrações, perda da paixão. Gente que um dia já foi apaixonado por Cristo e agora sente assim, alguma coisinha por Ele.
gente apaixonada por Jesus. E agora, até que eu me simpatizo com a figura. E a gente precisa se lembrar da carta escrita à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, verso de número 5. O chamado do Senhor para que voltemos às primeiras obras. A gente hoje troca culto por qualquer coisa, hein? Qualquer coisa a gente põe no lugar da igreja. Qualquer coisa. A gente troca. Prioridade, não, semana que vem tem de novo, pastor. Volta. Graças a Deus que eu sou da época que domingo era dia do Senhor. E ai de mim, não porque eu era penalizado por fazê-lo, mas porque eu tinha paixão e ainda tenho de estar na casa do Senhor. A gente fala das proezas de Davi, matar Golias. A gente gosta desse lado de Davi. Derrubar gigante, pá. A gente gosta de derrubar os filisteus. Tira a espada, pastor, vamos para a vitória. Mas o que fazia Davi, um homem segundo o coração de Deus, é que ele amava estar na casa do Senhor. É que ele tinha um coração de um adorador. Ele amava estar na presença de Deus. Isso perdeu. A gente perdeu o rumo. A gente precisa ajustar o foco, irmãos. A gente precisa assumir esse compromisso e se apegar com firmeza a essa verdade. De que um dia nesse lugar aqui, a palavra que é proferida, a presença do Espírito Santo agindo em meus louvores do povo de Deus, a palavra pregada no poder e na autoridade do Espírito Santo, produzem coisas na sua vida que em lugar nenhum você é capaz de receber. Nenhum lugar, não há monte que te produza o que o ambiente da igreja é capaz de produzir. Não há culto pela internet, isso não existe. A gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo a paixão de estar na casa de Deus, de louvar o Senhor, de ouvir a palavra. A gente agora, eu estou preocupado, porque vai chegar um tempo que vão fazer igual nota de salto ornamental no meio da mensagem. Dependendo de como o pastor pregava, levantar a plaquinha no meio do púlpito. 10, 9, 6,5. Porque a gente vem não para ser alimentado, a gente vem para avaliar. Não. O autor da carta diz, meu irmão, importa. Ele quer dizer o seguinte, é importante a gente voltar à paixão. Paixão de estar envolvido nas coisas do reino. Entender de que é melhor servir do que ser servido. De ganhar uma alma para Jesus. Não há maior prazer do que esse. Mas a gente trocou o prazer de ver uma bênção se materializar na nossa vida, do que levar alguém até um encontro com Jesus Cristo. Infelizmente, tem crente que nunca teve essa experiência na sua vida. Conheço muitos, hein? Que nunca fizeram uma oração com alguém, o levando ao encontro com Jesus Cristo. Perdemos. O texto diz, é o perigo da negligência. A gente está negligenciando o que é o mais importante e dando valor para aquilo que é secundário e aquilo que às vezes está no último da lista. Coisas que a gente, como igreja, instituição, a gente vai priorizando e deixa de lado o mais importante. Eu nunca vi ter festa no céu, a não ser por um pecador que se arrepende. Ah, meu querido, voltar à palavra. Muita coisa é perdida, perca de compromisso. A pessoa não tem mais compromisso. E aí começa a encontrar na Bíblia, e tem gente que começa a estudar apologia só para encontrar muleta para suas atitudes. É incrível. Porque quando a gente está errado, a gente arruma uma maneira de justificar. A gente quer arrumar uma escora. A gente quer. Porque o homem, desde o início,
tem dificuldade de assumir que está errado. Começou com Adão e não parou até hoje. Quando confrontado, ele disse, foi uma mulher. Aliás, não tinha nem pedido nada. Foi o senhor que arrumou isso aí para mim. Não está escrito, mas eu acho que ele pensou. Isso é Deus. Pedi nada, estava numa boa. O senhor aí que arrumou esse negócio me deu. E outra, o senhor me dopou. O senhor me dopou, eu não estava sabendo de nada. O senhor me botou uma anestesia geral aí, arrancou uma costela. Que conversa é essa? É o senhor que arrumou. Eu não falei nada. Aí a gente começa a arrumar. Ou então a gente põe a culpa no diabo. Pastor, o diabo, pastor. O diabo está furioso. O diabo está querendo pegar geral. Olha, pastor, eu estou achando que dessa vez eu nunca vi ele tão nervoso na minha vida. Me põe a culpa em tudo. Mas a gente parar para olhar no espelho e ver realmente o responsável por tudo, que é você, a gente não para. Por isso que o texto diz, eu preciso, importa que eu me apegue com firmeza, porque eu não vou escapar se eu negligenciar aquilo que Deus tem me confiado. Tem gente brincando com fogo. Tem gente brincando com a fé cristã. Tem gente brincando de ser crente. É como se fosse num parque de diversão. Opa, hoje tem culto. Olha aí, tem um circo ali embaixo e eu vou lá para um outro espetáculo. Daqui a pouco vai começar culto dizendo, respeitável público. Porque as pessoas vêm para ver um espetáculo. Está errado. Nós precisamos entender e não negligenciar. Ah, meu irmão, é um desafio presente nesses dias, ecoando pelos cantos da terra, onde o Espírito Santo está à procura de uma igreja que mais uma vez volta à centralidade da cruz. Nós precisamos fazer isso. Assumir o compromisso, trazer os nossos filhos para a igreja. Tem gente que põe a culpa no filho para não vir na igreja. Pastor, ele espirrou. Ele espirrou, eu fiquei meio com medo, pastor. Ele espirrou. Pode ser aí um HN1N1. Que é incrível. Põe culpa em tudo. Mas ele não deixa de trabalhar se o filho espirra. Ele não deixa. Duvido. Vai dizer para o seu patrão, ele espirrou. Eu falei, espirrou ele e eu vou espirrar com você daqui. Não, mas a gente brinca. Qualquer coisinha tira a gente do culto. Choveu, é porque vai chover. Confesso para os irmãos que eu estou pegando trauma de chuva. Verdade. Às vezes eu brinco. Lá de terça-feira eu brinco com o pastor Daniel Cavalari. Falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo, vai chover junto na terça. Pô, chove um pouquinho mais cedo. A gente fica traumatizado, sabe por quê? Choveu, o povo não vai. Não vai, não vou não, pastor, chuva. Já viu? O negócio de chuva aí no culto não combina. Qualquer coisa te esfriou demais, pastor. Muito frio. Sabe como é que é? Agora esquentou muito, pastor. Esquentou demais. Qualquer coisa, a gente negligencia. E às vezes, deixa eu dizer algo para vocês. Qualquer dia. Aliás, hoje eu conheci um camarada de Uganda. Ele é da cidade de Kampala. É isso? A capital de Uganda? Kampala, eu acho que é isso. Conheci ele, hoje eu conheci. Ele falando, ele esteve no culto de manhã na Central. Ele falando do privilégio de estar num ambiente onde tudo de melhor é oferecido. Bancos estofados, ar-condicionado, bom som, pastor bonito. Mais ou menos, não estou falando que sou eu. E às vezes ele diz assim, lá, o culto é feito às vezes debaixo de uma árvore. Não tem lugar para sentar. Não tem som. Mas o povo ama estar na presença de Deus. Se a gente tivesse um pouco do que vocês têm aqui. E a gente negligencia os benefícios do Senhor para conosco. Reclamo de tudo. Pastor, parei o carro lá, não tinha lugar para parar, não vou na igreja não. Meu irmão, você devia dar graças a Deus, você tem carro para vir na igreja. Quem reclama, pastor, eu cheguei, estava muito cheio. Eu tinha que parar na quadra de baixo, eu falei, não vou não. Se eu não parar
a 30 metros para cima, 30 para baixo, eu não fico no culto. Eu já fiz esse propósito com Deus. É assim. E a gente negligencia muita coisa da vida cristã. São as distrações, são os desvios. Meu irmão, quando a gente quer estar na presença de Deus, nada nos impede de estar aqui. Nada. Nada. Eu não creio na filosofia do medo, aonde as pessoas afirmam da seguinte maneira: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Meu Deus, não é esse Deus, não. Não, Deus vai botar uma doença em você para você orar mais. Amarrado, irmão. Não. Mas você já percebeu que é quando a coisa aperta que você ora mais? Você já percebeu quando a porca torce o rabo umas 4 vezes? Porque quando ela torce um, você não fica meio... Mas quando ela dobrou a terceira e a quarta, você fala: agora estreitou, Jeová. Aí você agarra, você vem em tudo quanto é culto, você faz vigília, você jejua, você ora, você lê a Bíblia num dia. Você vira um zumbi de tanto que você lê. Você fica com olheira que você não, estou lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Não, a gente não pode negligenciar os benefícios de Deus. Meu irmão, você não sabe o quanto você é bem-aventurado, o quanto você é beneficiado por chegar num lugar, receber um lugar para você adorar, e às vezes você deixa qualquer coisa roubar aquilo que é prioritário, você negligencia. Quem está me entendendo diz assim: eu estou entendendo. Deus quer que nós, hoje à noite, possamos nos apegar com mais firmeza. O desafio do Espírito Santo é dizer assim: você vai continuar com essa mão frouxa, ou você vai firmar? Você vai firmar esses joelhos trôpegos, essas mãos descaídas, ou não? Está na hora da gente assumir ser crente para valer. Está na igreja, envolvido. A gente faz uma série de eventos aqui na igreja. E não é para fazer barulho, não. Sabe por quê? É porque a gente crê que em cada uma dessas situações é uma oportunidade para o povo de Deus se reunir. E enquanto o povo de Deus está junto, Deus manifesta a graça. Como nós precisamos, nesses dias, nos apegar. Tem gente desviando daquilo que é essencial. Desviando. Hoje à noite Deus quer ajustar a sua rota. Talvez você tenha saído, em alguma área da sua vida você está assim meio que perdido. Você está sem rumo. Deus quer que você se apegue com firmeza à verdade ouvida. Você ouviu a verdade aqui hoje à noite? A verdade que liberta, a verdade que transforma e a verdade que ajusta o rumo da sua vida. Deus quer nos ajudar. Deus quer que nós saiamos daqui hoje à noite para viver o melhor dele para a nossa vida. E eu tenho certeza que se nós assim o fizermos, Deus vai nos abençoar, porque essa é a sua promessa. Amém?